A paz de Deus, meus irmãos, que Deus venha assim abençoar a todos os nossos irmãos, que Deus venha guardar a cada um na história da sua vida, nos teus trajetos, na história da tua crença, da tua fé. A pergunta é: você conhece as doutrinas por dentro da tua igreja? Você conhece se ela realmente está dentro das Escrituras ou não? Então hoje nós vamos falar sobre as doutrinas da CCB. Tá bom? E de todas as desistências, que todas elas manteve o mesmo padrão. E os irmãos das desistências, teve algumas coisinhas que foram mudadas, mas ainda mantém o mesmo padrão de pregação, estilo de pregação que eu, no meu ver, não procede do coração das Escrituras. Mas o Senhor há de iluminar eles também, essa trajetória. Eu tenho em mãos aqui, irmão, um curso de apologética sobre as doutrinas da CCB. E nós vamos tentar dividir esse curso aqui em 3 ou 4 aulas. Vou ver se eu consigo fazer nos finais de semana que eu tiver aqui no meu trabalho. E vou fazer hoje vai ser no sábado. Na próxima semana vai ser no domingo, sempre a parte da manhã. Entendeu? Vamos lá, que nós vamos esclarecer algumas coisas aqui para poder nós conversar sobre esta doutrina. Vamos procurar fazer da melhor forma possível. Vou fazer uma introdução aqui, mas o Senhor há de nos iluminar aqui dentro da melhor forma possível. O Senhor há de nos iluminar. O negócio que parar aqui, meu Deus. Mas o Senhor vai nos iluminando aqui. Também quero falar com nossos irmãos o seguinte, que eu vou estar fazendo esse curso aqui de apologética sobre a CCB. E se você tiver dúvida, irmãos, vocês mandam no comentário, pega meu WhatsApp, é o 19 981 62 25 50, beleza? E também pode ser também deixando aqui na linha do tempo, nos comentários, aonde está a sua dúvida. E assim o Senhor há de nos iluminar em tudo. E vou dar também uma aula de sistemática sobre as doutrinas. Vou dar uma aula de sistemática sobre as doutrinas. Mas hoje eu quero focar sobre a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Vamos embora ver onde eles erraram e onde eles acertaram. Vamos lá? Em nome de Jesus? Eu sou o irmão Jean de Campinas. Vamos lá. A congregação, fazendo uma introdução aqui, a Congregação Cristã no Brasil, CCB, é uma organização religiosa que possui milhões de membros espalhados em centenas de templos por todo o Brasil. Historicamente pertence à tradição protestante evangélica. Considerada a pioneira no movimento pentecostal em terras brasileiras, juntamente com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
No entanto, com o passar do tempo, houve várias modificações que paulatinamente foi transformando a CCB e as suas doutrinas. Como então classificar tal grupo religioso? O CACP, que é um centro cristão apologético, diferentemente de outras instituições de pesquisa, acredita que a CCB não é uma seita. O Centro Apologético acredita que a CCB não é uma seita propriamente dita. Por outro lado, tampouco acredita que pode ser considerada uma igreja evangélica genuína devido aos seus inúmeros desvios doutrinários. Portanto, a CCB pode ser legitimamente classificada na categoria dos movimentos controversos, ou místico, né? Embora não classificada como seita, ela, por vez, tende a apresentar em seu módulos vivendi e operandi algumas das características encontradas em muitas seitas pseudocristãs. Há outros, porém, que preferem partir de outras perspectivas ao analisar a CCB, ressaltando o seu lado mais evangélico, enfocando a similaridade com as demais igrejas, o repertório musical, inário, o uso da Bíblia, a historicidade e o credo doutrinário oficial que, por sinal, segue o mesmo padrão rígido de ortodoxias de muitas denominações evangélicas. Não obstante, o CACP, que é o Centro Apologético, que eu falei, acredita que tais similaridades são frágeis e parece não conseguir criar laços fraternais duradouros entre a CCB e as demais igrejas evangélicas. Os adeptos da CCB consideram na única a postura da CCB frente à proposta de comunhão ofertada por muitas denominações é de intransigência. Essa intransigência para com os demais evangélicos aparece até mesmo nas mínimas expressões jogosas, tais como primos, para denominações os que não fazem parte de seu rol de membro. Mostram que os congregados não consideram os demais crentes como irmãos na fé. Em relação à soteriologia, a salvação da alma, os membros da CCB acreditam que a maioria das igrejas está à beira do caminho da salvação, porque o caminho, na verdade, segundo o parecer da própria Irmandade, só se encontra na CCB. Aí começa as heresias. A necessidade de a pessoa fazer parte da Irmandade é constantemente reafirmada. Eles até cunharam a expressão graça de Deus ou esta graça para se referir à sua igreja. A técnica de persuasão normalmente se concentram em dois instrumentos no ataque fraco contra as doutrinas de outras igrejas chamadas por eles de sectárias, e no uso dos carismas pessoais, tais como os sonhos e as profecias verbais. Geralmente, um neófito na fé que não sabe ainda distinguir entre a revelação falsa e a verdadeira se torna presa fácil. Normalmente, quando o adepto conhece o novo convertido,
de outras denominações, o primeiro passo é lançar dúvidas sobre a sua igreja, alertando sobre o suposto perigo dos pastores, a cobrança dos dízimos, o modo de saudação, etc. Quase sempre a conversão termina com um convite para uma visita na CCB. Depois da visita realizada, o crente evangélico é convencido a se batizar, pois os líderes da CCB não aceitam o batismo realizado por pastores de outras denominações. Após a pessoa tornar-se um congregado e entrar para a Irmandade, a correção social e psicológica do grupo faz com que ele submeta o seu senso crítico às leis e regras internas da CCB. Geralmente, o processo de conversão faz com que a pessoa desenvolva um sentimento de superioridade. Os ex-evangélicos é levado a se sentir superior aos demais crentes. Ele passa a ser convencido que agora encontrou a verdade na CCB. Este talvez seja um dos primeiros sintomas de que se filiar à CCB, muitos, embora admitamos que este perfil sectário ainda permanece na mentalidade de grande parte da sua membresia. Todavia, há vários membros que não concordam com os sistemas adotados pela CCB, que estudaremos aqui. Há um tímido, mas crescente avanço de membros na CCB que estão vindo a público criticar esta postura sectária desenvolvida pela sua igreja através dos anos. Infelizmente, sabemos que a maioria deles acaba sendo excluída pela liderança que não admite contestação. Glória ao nome do Senhor. Organização. A organização da CCB possui poucos burocracia. Existe uniformidade doutrinária que é mantida através de assembleias anuais, onde é reunido o corpo sacerdotal, anciãos, cooperadores e diáconos, por cerca de 3 dias. A princípio, estas eram realizadas apenas na cidade de São Paulo, porém, com o aumento do número de pessoas, fez com que tivessem de ser regionalizadas. Atualmente, acontece em 5 locais diferentes do país: Norte, Nordeste e Centro-Oeste e Sudoeste e Sul. Mantém uma cultura oral, possui poucas publicações, não recomenda a leitura de literaturas específicas, somente a Bíblia. Apesar de encontrarmos vários sites na internet que divulgam a doutrina, a história e os costumes da CCB, há uma nota anônima alertando que não se trata de sites oficiais. Vejamos um fragmento desta nota de esclarecimento constante nos seguintes endereços eletrônicos: Congregação Cristã no Brasil não autoriza a divulgação pública através de e-mails eletrônicos de qualquer informação a seu respeito, não estando autorizada a tanto quem, através de site não pertencente à congregação, se afirme como site oficial. Quem o fizer estará atuando em nomes, interesses próprios e responsabilidade pessoal. A congregação se manifesta através de sua administração ou conselhos de anciães. Não existe cobrança de dízimo em nenhum cargo e remuneração.
O resultado das coletas realizadas mensalmente é dirigida para a construção de templos, obras de caridades, viagens missionárias, etc. Entretanto, não é a direção da igreja que decide o percentual de valores a ser empregado em cada um dos itens, mas o próprio fiel que, querendo dar sua oferta, indica onde quer que seja empregado o dinheiro, e passar de os membros da congregação participar de atividades políticas não indica candidato, e aquele que o fazer devem se desligar dos cargos ministeriais. A administração material é centralizada em grandes polos regionais e praticamente inexiste autônoma das congregações locais. Não se sabe o número real de membros, pois não há estatísticas internas a respeito da estatística do censo realizado pelo IBGE. Em 2000 trouxe um total de 2.489.113 adeptos, segundo consta em seu relatório anual de 2007. A CCB já alcançou 51 países, pode ter crescido mais. Desde sua fundação até o momento, há várias desistências. Dentre elas, podemos apontar as seguintes: Congregação Cristã no Brasil Renovada, Igreja Cristã Renovadora, Cristã Universal Independente, Congregação Cristã Época da Graça e Congregação Cristã do Brasil Ministério da Reforma. Também tem Comunidade Cristã no Brasil, Comunidade Cristã Apostólica, a CCA, que é Congregação Cristã Apostólica, e assim vai, as desistências, que em vez de ter uma reforma sobre o púlpito, não tiveram também. Ministérios e cargos, vamos lá. Os cargos ministeriais são divididos da seguinte maneira: ancião, responsável pelo atendimento da obra, realização de batismo, santas ceias, ordenação de novos obreiros, anciãos e diáconos, eleição de cooperadores do ofício ministerial encarregado de conferir ensinamento à igreja, cuidar dos interesses espirituais e do bem-estar da igreja, entre outras funções. Diáconos, responsável pelo atendimento assistencial e material da igreja, é auxiliado por obreiras chamadas de irmãs da obra da piedade, assim como o ancião atende a diversas congregações de sua região. Cooperador do ofício ministerial, responsável pela cooperação no ensinamento e presidência de cultos oficiais e de jovens em uma determinada localidade, desde que não haja um cooperador de jovens e menores responsável por essa localidade, não podendo realizar batismo. Cooperador de jovens e menores, responsável de atender as reuniões de jovens e menores de sua congregação. Músico, membros masculino, habilitado que depois de passar por testes musicais, é oficialmente para tocar nos cultos e demais reuniões. As mulheres não podem ser músicos. Eu não sei como é que está agora. Culto. O culto da congregação cristã no Brasil segue uma liturgia formal. É acompanhada de pedidos de hinos, somente do inário, orações, leituras da Bíblia, testemunho e pregação. Possui liberdade para se expressarem quando se sente inspirado.
uma série de práticas no culto que os difere das demais igrejas evangélicas, tais como o uso do véu pelas mulheres, o uso do ósculo, que é o beijo, na saudação entre membros do mesmo sexo, assentos separados na igreja entre homens e mulheres, e oração feita somente de joelhos. Os homens devem apresentar-se de terno e gravata, e as mulheres de cabelos compridos e vestidos longos. O modo de realização do culto é padronizado em todos os seus templos. O fundador da Congregação Cristã no Brasil chama-se Luiz Franciscão. Vejamos como ele mesmo relata o início de sua igreja. Acho que eu vou pular essa parte, hein? Não, vamos falar. Este fiel testemunho da obra do nosso Senhor teve início na cidade de Chicago, Illinois, e não é para engrandecer aquele que o escreve, porém, para a glória de Deus que opera todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Em Éfeso 1:11. Eu, Luiz Franciscão, nasci em 29 de março de 1866, na comarca de Cavasso Novo, província de Urbino, Itália. De profissão mosaísta, vim para a América do Norte depois de ter cumprido o serviço militar, chegando a 3 de março de 1890. No mesmo ano, ouvi o Evangelho por meio da pregação de irmão Miguel Nardi. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. Em março de 1892, com o grupo evangelizado pelo irmão Nardi e algumas famílias da fé valdense. Foi criado nesta cidade a primeira igreja presbiteriana italiana, sendo o senhor Filippo Grilli pastor. Eu fui eleito um dos 3 diáconos e, após alguns anos, ancião, no princípio do ano de 1894. Encontrando-me em Cincinnati, em serviço material, aconteceu que, estando numa noite de joelho em meu quarto, lendo o capítulo 2 da carta aos Colossenses, ao chegar no verso 12, ouvi uma voz que me repetiu 2 vezes: tu não obedeceste a este meu mandamento. Então respondi: Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Em 1º de janeiro de 1895, canse-me com Rosina Balzano, salva também em nosso meio em princípio de 1892, como membro da administração da referida igreja. Falei do batismo determinado nas Escrituras e como o Senhor me ordenou a obedecê-lo. Todos se manifestaram contra mim, inclusive o pastor ao qual eu tinha manifestado por carta que o Senhor me havia falado. No ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta por meio dos metodistas livres americanos, o qual, após algum tempo, uniu-se conosco, presbiterianos e italianos, e falei-lhe também muitas vezes do citado batismo, mas no momento não lhes era dado compreender. Em princípio de setembro de 1903, nos encontramos em Eugene, no local onde eu e o irmão Marim estávamos executando um trabalho.
Lhe falei novamente em presença deste da necessidade de obedecer ao mandamento do nosso Senhor. Então, servindo-se Deus de outros meios, convenceu-se, e 2 dias após fez-se batizar, mesmo em Eugenpor, um irmão americano pertencente à Igreja dos Irmãos. Na ocasião, lhe disse: irmão Beretta, agora que sós batizado, na próxima segunda-feira, dia 7, que é dia do trabalho, batizar-me-ás também. Como o pastor se encontrava na Itália, competia a mim, como ancião, presidia o serviço que se realizava no domingo, dia 6. Assim tive oportunidade de dizer ao povo o que eu sentia em meu coração, e lhes falei após 9 anos que o Senhor me falou em obedecer ao seu mandamento. Amanhã, com a ajuda de Deus, terei a oportunidade de obedecê-lo. E se algum de vós quiser assistir, venha ao Lake Front de Chicago. Em tal lugar, as santas horas vieram, cerca de 25, dos quais 18 obedeceram juntamente comigo. Fomos imersos pelo irmão Beretta. Pouco tempo depois, o pastor voltou da Itália, e no primeiro domingo. Isso é a história do nosso irmão ancião franciscão. Amém! Irmão Carlos Jaquetão, Deus abençoe, seja bem-vindo aí. Hoje eu vou falar das doutrinas, dos pontos de doutrina da CCB. Nos reunimos, disse-lhes que eu desejava dirigir algumas palavras à Irmandade antes de seu sermão, o que me foi concedido. Primeiramente, perguntei a todos se eu havia feito alguma coisa errada. Que testemunhassem, responderam que nada havia contra mim. Então, exortei-os que se quisessem ser participante das promessas de Deus, seria necessário obedecê-lo conforme sua palavra. Eu vou pular a carta, vou para o curso de doutrina, depois eu passo essa carta para vocês, a carta do Luiz Francisco. Ela é muito grande, vai tomar muito tempo aqui, e eu não consigo chegar a um ponto de doutrina. Bora falar. Aversão a outras denominações. A CCB tem aversão a todas as denominações evangélicas que não rezam pela sua cartilha, mas em particular a sua parceira no pioneirismo pentecostal, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É que no começo, eles tinham uma certa união. Vou pular essa parte também. Eles tinham uma certa união. Mas aí que aconteceu? Existe uma certa união no começo, tanto a Assembleia de Deus como a congregação que está no Brasil. Mas depois eles se afastaram. A Assembleia de Deus voltou para as Escrituras e a congregação continuou na sua liturgia sobre visões e revelações. Mas vamos lá, nos credos. O credo doutrinário da CCB é igual à maioria dos credos das igrejas evangélicas e pentecostais. Vejamos os 12 pontos de fé da CCB. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 2 Pedro 1:21,
e 2 Timóteo 3, 16 a 17 e Romanos 1, 16. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cujas unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 4, 6, Mateus 28, 19, 1 João 5, no versículo 7. Depois nós vamos ver se ela obedece todos esses parâmetros que há nela. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria, virgem, possuindo ele por conseguinte duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Em Lucas 1, 27 a 35 e João 1, 14, 1 Pedro 3, 18. Aqui, nesse ponto de doutrina aqui, tem algo que eles erram. Porque eles falam que assim, quem não trouxer a nós essa doutrina, não devemos nem saudar. Mas eles acham que é a doutrina deles, doutrina do ósculo santo, do véu, sabe? A doutrina da liturgia dele, da igreja, congregação cristã. Eles acham isso, mas não é isso que João está falando. João está falando sobre isso aqui, ó. Aquele que não crê que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, é verdadeiro homem e também é verdadeiro Deus, é sobre essa doutrina, a doutrina da humanidade de Cristo e a doutrina da divindade de Cristo. E essa é a doutrina que eles falam lá. Mas vamos para frente. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos maus, espírito que junto a ele serão punidos no fogo eterno. Em Mateus 25, 41. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Romanos 3, 24 e 25, 1 Coríntios 1, 30 e 2 Coríntios 5, 17. Se eles obedecessem o credo que eles mesmo redigiram, né? Não obedece esse credo aqui não. Vamos para frente aqui, depois o credo todo mundo tem no inário. Como podemos perceber, a doutrina oficial é idêntica à de outras igrejas evangélicas. Porém, na prática, a história é outra, é o que eu estava falando. O credo oral da CCB tem se tornado, em outros evangelhos, totalmente divorciado dos preceitos neotestamentários. Podemos resumir o outro evangelho, a congregação apregoado pela CCB, da seguinte maneira: a salvação é pela graça, mas está atrelado ao pertencer à CCB. Já está começando a distorcer. Não é necessário estudar a Bíblia, pois a letra mata, o Espírito Santo dirige tudo. Outro erro. O modo de batismo é realizado pela CCB, é o correto, da todas as igrejas não é correto. Somente na CCB se cumpre os mandamentos apostólicos de as mulheres usarem o véu e cumprimentarem-se com o ósculo santo. Isso é doutrina do judeu, tem nada a ver com o gentil. É errado dar o dízimo, este pertencia à lei e nós estamos na graça. Aí, ó. Outro erro, mas ele já dá.
Esse negócio do dízimo, deixa eu dar uma palavrinha aqui rapidinho com esse negócio do dízimo aí. As igrejas, aí fora, as outras igrejas, as outras religiões evangélicas, eles pedem o dízimo, 10%. Mas quantas causas que a CCB pede? Ela pede a coleta para piedade, manutenção, viagem, compras de terrenos. Ajunta os 4, dá mais de 10%, se você perceber. Então vamos embora lá, vamos para frente. Só existe um pastor da igreja, Jesus Cristo. O cargo de pastor é coisa de homens. Então está desmentindo a Bíblia aqui, que deixou pastores, presbítero. É que nem esse. O que é o presbítero? É o ancião. Não devemos pregar o evangelho nas praças, porque o evangelho não pode ser escandalizado. E só se deve pregar se Deus revelar. Então, coitado de Cristo, hein? Misericórdia. Cristo pegou na beira da praia, pregou no templo, na rua, nos montes. É outra heresia. Só podemos orar de joelho. É outra heresia. Como é que Jonas orou no ventre do peixe? Como é que o Senhor orou pregado no madeiro da cruz? Entendeu? É outro erro, né? O adultério é pecado para a morte. É outro erro doutrinário. Como a única fonte literária que exprime a fé da CCB é um livreto de 21 páginas, edição dividido em 3 partes, sendo a primeira um resumo da conversão realizada em fevereiro de 1936, a segunda, as reuniões e ensinamentos realizados em março de 1948 e os pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Não há como realizar uma análise bibliográfica externa. O que analisaremos a seguir é o que denominamos de teologia oral. É o discurso dos membros da CCB, são crenças e pronunciamentos de fé da maioria dos adeptos da CCB, que não estão registrados formalmente, mas que formam um evangelho à parte apregoado por esta igreja. São por meio desses testemunhos que podemos captar um pouco da mentalidade e perceber a representação que a CCB faz de si mesma em detrimento aos demais evangélicos. Salvação, vamos lá. Uma grande parcela dos adeptos da CCB defende a ideia errônea de que a salvação só é possível ser atrelada à membresia de sua denominação. Desenvolveram uma soterologia estranha, posto que ao mesmo tempo em que acreditam que a salvação está em Jesus, por outro lado, quase a monopolizam, condicionando-a à sua igreja. Essa doutrina estranha às escrituras sagradas faz com que os seus adeptos pratiquem um proselitismo agressivo para com os outros evangélicos. Isso nos leva a um dilema. Suponhamos por um momento que a salvação fosse uma graça que estivesse realmente condicionada ao pertencimento à CCB. O que dizer das outras igrejas que existiram antes da CCB? Estariam perdidas? Ou Jesus precisaria esperar a CCB ser criada em 1910? Para então poder começar a restaurar o processo de salvação. Inconcebível. Muitos membros da CCB discordar deste arrazoado
mas esta parece ser a conclusão lógica que leva a tal raciocínio sectarista. Entremete, vejamos o que diz a Bíblia. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em Atos 4:12. Porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Timóteo 2:5. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Quer dizer, meus irmãos, não há placas, ministérios de igrejas debaixo do sol que possa dizer que traz a salvação. As igrejas é somente um meio de conduzir o evangelho, isso se pregar o evangelho. Amém? Toda a salvação só procede de Jesus Cristo. Admitir que a salvação esteja condicionada com a conversão em uma denominação em particular é um pecado terrível, visto que quando a CCB se coloca como a única igreja verdadeira, está automaticamente tomando o lugar do único Salvador. A Bíblia é clara e sem sombra de dúvidas. Declara que só Jesus é o caminho e não há mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. As igrejas são apenas o meio que leva o homem ao fim, que é a salvação através de Jesus Cristo. Há um pensamento entre os membros da CCB que todos aqueles que porventura um dia terão de ser salvos virão necessariamente mais cedo ou mais tarde à congregação. Vejamos o argumento de certo diácono dessa igreja em resposta ao item acima enviado a um dos pesquisadores do Centro Apologético, do Centro Cristão Apologético. Vamos embora ver o que o diácono mandou. Não tem sentido alguém, por exemplo, estar na igreja presbiteriana e ao mesmo tempo achar que a Assembleia de Deus está melhor adaptada à Bíblia. Se assim o fizer, estaria se comportando com hipocrisia para consigo mesmo e para com Deus. Se achássemos que essa plenitude era vivida em outras comunidades cristãs, era para esse lugar que deveríamos nós dirigir em nome de nossa consciência, a qual Deus colocou em cada um de nós. Esse tipo de pensamento parte do pressuposto de que existe uma instituição religiosa aqui na terra, oficial, deixada por Cristo. Tais pessoas esquecem, porém, que Jesus possui uma igreja universal e invisível. A igreja de Cristo não se restringe a organizações visíveis, e muito menos a uma só delas. A visão dos membros da CCB neste assunto é deveras errônea, fruto de uma eclesiologia distorcida, pois não encontramos em lugar algum no Novo Testamento a ordem de Jesus ou algum dos apóstolos para que membros de certas igrejas emigrem para outras, quanto estas possuírem ponto de vista diferente quanto a certos aspectos secundários de interpretações doutrinárias. Glória ao nome do Senhor. É inadmissível que um cristão acredite que sua denominação seja superior às demais e ainda assim dizer
que serve a Deus, isto é, o resultado da mentalidade sectarista que já se formou dentro da CCB. Uma cosmovisão assim só vem demonstrar que a CCB não possui ortodoxias, doutrina correta e muito menos ortoplastia, conduta correta. Meus irmãos, vamos ficar por aqui, porque na outra aula nós vou falar sobre o estudo da Bíblia. Como é que a CCB pensa? Como é que é a mente da CCB, das desistências, como é que eles pensam? Igualzinho a CCB. Só Jesus para livrar. Então, você vê, irmãos, que se você for entrar dentro da Sagrada Escritura, deixar a Escritura falar, deixa a Escritura te ensinar, você vai ver que a doutrina imposta sobre nós, que a nossa liturgia, CCB e a desistência impõe, é errônea, é errada, não está de acordo com as Escrituras, não está de acordo com a palavra de Deus. É doutrina do homem, não é doutrina de Deus. A próxima aula nós vamos falar sobre o estudo da Bíblia, como a mentalidade da CCB pensa e as desistências, porque nós precisamos ter uma renovação nos púlpitos dessa liturgia. Tanto das desistências como da CCB precisa de uma renovação, irmãos. Os irmãos precisam entender que a Sagrada Escritura precisa ser estudada, a Sagrada Escritura precisa ser examinada, precisa ser estudada, precisa ser colocada, porque a pregação ela não pode sair do coração do pregador, meu irmão. Tem que entender isso. A pregação tem que sair do coração das Escrituras, com a iluminação do Espírito Santo, para que a sua alma seja preenchida, para que a sua alma seja alimentada, para que a sua vida seja vivificada. Aleluia! O povo tem um costume, irmãos, de vou buscar palavra para isso, vou buscar palavra para casamento, vou buscar palavra para porta de emprego, vou buscar palavra. Irmãos, a terra está aí. O Senhor falou para Adão assim, ó, sai agora, sai do jardim agora, você vai ter que trabalhar, conquistar o teu espaço. Glória ao nome do Senhor. Irmão, está em nós, é atributo nosso, conquistar o nosso espaço. Você tem que sair, prepara o seu currículo, estuda, leva para a empresa. Glória ao nome do Senhor. Você tem que sair, entendeu? Olhar a sua noiva, examinar as características dela, tanto ela fazer a mesma coisa com o homem, ver se o cara é trabalhador, ver se o cara, aleluia, ver como é que ele trata a mãe dele, como é que ele trata a família dele, porque da forma que ele trata a mãe, ele vai te tratar também, entendeu? É desse jeito, entendeu? Agora vou buscar a palavra para casar. Irmão, a confirmação de um casamento é o amor. Se não tem amor, não tem casamento. E outra coisa, são 3 tipos de amor que você tem que aplicar: o amor ágape, o amor filos, amor de companheiro, o amor de amigo, e o amor eros, que é o amor do prazer. Se você não tiver prazer, tesão no seu marido e ele em você, não adianta. Você tem que sentir prazer com ele, sentir preenchido. Isso é a confirmação de um casamento. Nós vamos buscar palavra para casar. Ah, Senhor, tem misericórdia. E aí um tal de buscar a palavra daqui, busca a palavra dali, e não consegue buscar as palavras dentro da Sagrada Escritura. É um povo que não consegue buscar as palavras dentro da Sagrada Escritura. E vou falar sobre os 12 pontos, os 12 pontos de doutrina da CCB e das outras liturgias. E vamos embora ver aonde nós chegaremos nisso. Amém? Provavelmente hoje, na parte da tarde, estarei transmitindo uma palavra para a sua vida, para a tua alma, querendo Deus.
Fique todos com Deus, compartilhe essa live e leva aos adeptos da CCB. Eu amo a congregação cristã, eu amo as desistências, eu gosto da liturgia. Não gosto da doutrina, mas eu gosto da liturgia. A doutrina eu não gosto, porque está fora das escrituras. Mas a liturgia eu gosto. Como eu queria que esse povo voltasse às escrituras. Como eu queria, irmãos, como eu queria. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. Amém, Carlos Jaquetão. Deus abençoe, que Deus te guarde. Compartilha nos grupos aí.